Tiago Santana, seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Detetive Virtual. Mais vai mesmo o agradecimento, porque eu entrei em contato, fiz o convite e agradeço o seu carinho, porque hoje você vai tratar de um assunto que faz mal na política, os fake news. E eu nunca vi um político ser vítima de fake news da forma que você foi tratado na última eleição, foi em 2025. E realmente foi criada uma política de ódio. Eu comparo você com aquele povo judeu da Segunda Guerra Mundial. Porque aquele povo alemão não odiou o judeu assim por acaso. Primeiro teve aquela propaganda de ódio, não compre, não façam compras se tiver um judeu. E realmente na Segunda Guerra Mundial muitos foram executados no centro de concentração. Aquela política de ódio foi a que você realmente enfrentou nessa última eleição. E acredito você que não botou muita fé, não achava que o poder do fake news era capaz de mudar o resultado de uma eleição assim como foi. Mas vamos falar da sua trajetória, iniciando sua trajetória política. O que levou você entrar na política, disputar o cargo de vereador? Quais foram os verdadeiros motivos? E quantos mandatos você exerceu de vereador naquele município, Porto da Folha? Edilandi, primeiro eu queria lhe agradecer pelo convite. Eu recebi diversos convites depois dessa decisão do TRE e você fez uma entrevista aqui um certo dia com o marqueteiro Guga, Guga Prado. Guga Prado, né? Sim. Que repercutiu muito na cidade de Porto da Folha, porque o assunto foi fake news e você direcionou Porto da Folha como exemplo. Então, muito obrigado por ter me convidado. Estou aqui à inteira disposição para lhe responder as perguntas necessárias e também expor aqui algumas situações que nós passamos que muitas vezes você não sabe, nem a população de Porto da Folha. E eu queria aproveitar o ensejo para estar também transmitindo isso, se você assim me permitir. Mas, respondendo aqui sua pergunta, o que me fez entrar na vida pública, o que me fez entrar na política, foi o legado de meu pai. Meu pai o nome dele era João de Santana, ele foi servidor público, policial civil. Ele entrou na vida pública também como vereador. Ele já E foi vereador foi superior. vereador. Por quantos mandatos lá no município? Por 2 mandatos, e ele morreu em exercício. Ele morreu sendo vereador, fazendo favor a uma família lá que naquele momento tinha brigado, e nessa briga que eles tiveram lá, a esposa desse amigo do meu pai morava em Pernambuco, e meu pai, como sempre um bom amigo, foi tentar unir essa família para que voltassem a conviver, já que tinham filhos, já que tinham uma história. E aí meu pai pegou esse amigo e foi em Pernambuco para tentar conciliar a família, e conseguiu. Quando estava voltando com a família já conciliada, meu pai sofreu esse trágico acidente e aí acabou falecendo todos, com exceção de um amigo do meu pai que o acompanhava, que é Dalmi, um amigo de meu pai. Tiago, foi em que ano essa Foi no ano tragédia familiar? 2003. 2003, Sim. no dia 23 de junho, dia de São João. E aí foi um trágico acidente, só sobreviveu o Dalmi, um amigo do meu pai de Monte Alegre, um amigo meu, amigo da nossa família. E meu pai morreu fazendo um favor. Meu pai morreu trabalhando para unir uma família, trabalhando para ajudar a sociedade. Com isso, os amigos de meu pai, a família de meu pai, meus tios, meus primos, ficaram dizendo quem é que vai ser o vereador no lugar de Jones. E aí botaram diversos nomes de amigos, de família, e não. Eu era muito jovem na época, e aí a família e os amigos foi quem me elegeram naquele momento para ser candidato a vereador. E nós tivemos aí o nosso primeiro mandato, dando continuidade aos trabalhos de meu pai. Seu primeiro mandato foi em que ano? Para vereador? 2024. Sim. Meu pai morreu em 2023. Não, 2024. Ou 2004 que deu. Meu pai 2004. morreu em 2003, desculpa. Meu pai morreu em 2003 Sim. e nosso primeiro mandato eu fui eleito em 2004. Com isso nós demos
continuidade ao trabalho de meu pai. Então, em 2008 foi uma segunda eleição. Nós dobramos a quantidade de votos, chegando a ser 798 votos. E em 2012, foi meu terceiro mandato, nós tivemos a maior votação de todos os tempos até aquela data, 1.351 votos, no qual, no mandato, eu tive lá a oportunidade de ser o presidente da Câmara, sendo o vereador mais jovem da Câmara ainda, e fui presidente por 2 anos, e graças a Deus eu não tenho nenhum processo na administração que tive lá como presidente, não tenho nenhuma conta reprovada. Então, assim, estão todas aprovadas e nós tivemos lá um trabalho muito bom, acredito eu, porque isso daí foi um exemplo. Nós plotamos os carros da Câmara, na época fizemos a rampa de deficiente que não tinha, não desmerecendo outros presidentes, mas eu estou dando exemplos de inovações que nós levamos, que até hoje se permanece lá, a rampa deficiente, hoje, enfim, outras melhorias que vieram, mas eu tive a oportunidade de, com relação a esses exemplos, fazer algumas coisas que não tinham sido feitas ainda. Não tinham sido, naquela época não tinham implantado ainda. Então, eu tive esses 3 mandatos de vereador, foi continuidade ao trabalho de meu pai quando vereador e morreu em exercício, e nós estamos dando, e aí foi onde eu permaneci fazendo legado ao trabalho de meu pai, ao trabalho da família, dos amigos que acreditaram. É isso, Adriano. Nós tivemos 3 mandatos. Foram 3 mandatos. Respondendo sua resposta, e disse um pouco do histórico aí. Mas é bom falar sobre isso. Até porque muitos em Porto da Folha até não tinham conhecimento. Sim. Tiago já foi vereador. Mas você está tendo a oportunidade de falar com o seu público, que é de Porto da Folha. Porto da Folha. Tiago, como você recebeu essa decisão do TRE em Sergipe em caçar a chapa do prefeito vitorioso? O nome me foge da memória, Everton da Saúde. Como você avalia essa decisão do Poder Judiciário, do TRE do Sergipe? Veja, Adriano, isso daí vou lhe responder para que fique o mais claro possível, não só para você, como para a população de Porto da Folha, que eu tenho certeza que vai estar nos assistindo. A decisão do TRE, eu acho que foi muito precisa, foi muito assertiva, porque o que nós sofremos de fake news, de perseguição no ano de 2024, no ano da eleição, certo? Como você disse aí no início, nunca visto no estado de Sergipe uma perseguição, uma mentira, um grupo que formaram lá do mal, eu acho que eles tinham lá um gabinete do mal, do ódio, que aquela milícia digital. A milícia digital que chega ao ponto de inventar situações que nunca existiram. Por quê? Porque lá me taxaram, eles criavam lá uma história, e aí tinha um jornalista lá, que é, como você disse, aqui a figura folclórica. Com o Guga, assim. Lembro, a figura folclórica. É vaqueiro, se veste de vaqueiro. Se veste de vaqueiro, mas nunca derrubou um boi, assim nunca você derrubou disse, um boi. Nunca derrubou um boi. Folclórica. Isso. E se disse é jornalista lá, que na realidade, foi um ponto crucial que eles acharam para uma pessoa, um louco, fazer esse trabalho. Tudo orquestrado, intermediado por um líder, certo? Eu acho assim, Adriano, que na realidade o bandido, o malfazejo, ele é o que faz, é o que fala, é o que executa, mas o mandante ainda é pior. Claro. Certo? Então, entre esse mandante, entre esse líder e os que lá orquestravam, que uma boa parte não são de Porto da Folha, por isso que bate nas pessoas de Porto da Folha, não tem um amor que nós temos por Porto da Folha.
E aí ferem as pessoas, ferem as famílias, os amigos. E por isso nós fomos juntando prova nesse curso aí que fomos apanhando, passando por esses fake news. E no momento oportuno, no momento correto, que foi antes da eleição, nós entramos com ação no TRE, ou no Tribunal Superior, ou na Justiça do Trabalho, ou do eleitoral, na Justiça Eleitoral, desculpa. Sim. E chegou a ser cassado agora de momento. Eu, respondendo sua resposta, eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral agiu de forma muito correta, certo? Embasado nos fake news que estão nos autos, estão nas provas lá, certo? E o que eu tenho a lhe responder é que eu acredito muito na justiça, porque o que é certo e o que é errado. O que é mentira. Não adianta ir tapear, não adianta ir emendar. O que é mentira e o que é verdade. Então, parabéns para a Justiça de Sergipe. O TRE está de parabéns. Foi de 7-0, não tem o que se discutir, certo? Não tem o que se discutir. Quem sou eu para discutir uma ordem judicial, uma decisão judicial? E quem são eles também? Claro. Isso daí a população tem que ter a consciência e aceitar. Só lembrando aqui, Edirandi, para complementar, esse processo ele foi incluso na Justiça em 2024, certo? Não é um processo que foi agora para atrapalhar a administração de prefeito, de forma alguma. Foi durante o percurso eleitoral. Foi durante o percurso eleitoral. Nós apanhamos tanto e aí chegamos a entrar, porque como é que eu vou me defender das agressões que eu vinha sofrendo, me chamando de assassino, apontando homicídios que tiveram lá por A e B para que eu pagasse sem dever. Como era que eu ia me defender? Na agressão verbal, física, de forma alguma. Isso daí o povo de Porto da Folha me conhece, sabe quem é Tiago Santana, sabe quem são meus pais, sabe quem são meus avós, e a gente procurou a maneira claro. Mais correta, que foi a justiça, e a justiça veio dar a resposta agora. Então, eu acho que foi muito bem colocada, eu vejo dessa forma, foi precisa a decisão dos desembargadores aí, que foi unânime de 7-0. Tiago, eu não sei se você ouviu pelas redes sociais uma declaração do prefeito, ele falando que ele não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Eu vejo que é uma declaração dele que realmente eles praticaram fake news. Porque ele gostou quando o Vaqueiro, que se diz ser jornalista, que, ao meu ver, é um criminoso da nossa língua portuguesa, pelo amor de Deus, não tem condições. E o que machuca, quem conheceu o saudoso, o Capitão Oliveira, que é uma pessoa de bem, sim, com certeza, sem comentários, ele associar a imagem do irmão para ele se dar bem, porque o irmão em vida, quem é de Porto da Folha sabe, o irmão não tinha esse carinho por ele. Não tinha. Quem é de Porto da Folha sabe. Uma figura folclórica. Não vamos entrar mais em detalhes, porque tem pessoas que não vale a pena falar o nome. Ele sabe quem é. Realmente uma figura folclórica, que se veste de vaqueiro. Não é? De vaqueiro, e não sabe nem montar. Para tirar uma foto, montar no cavalo é fácil, é subir. Tirou. Eu vou até acrescentar uma figura folclórica, um palhaço, né? Às vezes eu fico claro, lá isso, realmente. E agora, você está de parabéns. Tem horas que eu acho até divertido. É divertido. Você está de parabéns porque você procurou o meio legal. Com certeza. A justiça. Porque se associado até na morte do Capitão Oliveira, então, num período eleitoral, porque realmente as pessoas são manipuladas. Há 2000 anos atrás, quando Jesus foi colocado diante de todos, as pessoas saíram de suas casas para absorver Jesus, mas chegaram lá, foram convencidas, e elas escolheram Barrabás, escolheram o pior. Eu estou olhando o portal da Transparência de Porto da Folha, eu posso afirmar para você, Tiago, tem vários indícios de corrupção. Não estou dizendo que é, porque hoje tudo é processo. Com certeza. Mas tem. As pessoas vão acordar, ou já estão acordando, não sei, porque
tem algumas situações que eu não posso ir naquele município, por questões outras, mas eu venho recebendo ligações de pessoas que estavam com ele na campanha, com o Everton, e estão decepcionadas. Uma delas é o vice. Muitas. Ele chega ao ponto, ir para a imprensa, usar a SECOM, a SECOM, a FM, e falar que aqueles que o apoiaram chegavam com a caderneta para pedir emprego. Porque ele só está prefeito porque ele teve um apoio, um grupo político que acreditou. É claro. E agora ele não quer conhecer aquele que acreditou, o ex-prefeito Manuel de Rosinha, né, o Salinho. Agora, Salinho, né? Saininho, né? Salinho. Assim conhecido como... Sim, agradeço por me corrigir isso. Então, aí o que acontece? Hoje não serve. Então, ele não é um aliado. Ele é vaidoso, o prefeito. Vaidoso. E realmente ele assumiu que houve fake news. O Saininho, né? Não, o prefeito. Você chegou a ver essa entrevista dele falando que ele não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Certo. No caso, foi os fake news. Mas ele sabia, ele acolheu, financiou. Ele tá procurando se defender, né, Dirani? Sim. Ele está procurando se defender, mas eu acho que a defesa dele, de 7-0, cai por terra. A população de Porto da Folha aí já começou a entender desde antes e agora está entendendo mais ainda com essa decisão judicial, porque lá tem nos autos todas as provas, certo? E vou lhe dizer um negócio, já que você falou em Saininho, já que você falou em outras situações, eu posso aqui estar lhe respondendo de tal forma. Veja, eu assisti uma entrevista de Saininho, o vice-prefeito, dizendo que ele fosse homem, que o prefeito fosse homem e honrasse as calças dele, e assumisse o compromisso, os erros dele. Sim. Que ele está atolado os 10 dedos, então ele seja responsável pelos atos dele. Então, assim, isso lhe responde, o vice-prefeito que foi eleito com o prefeito atual, sim, certo? Ele diz que ele, na Sim FM, salvo me engano, tem 1 ou 2 dias, eu assisti uma entrevista e aí fizeram um monte de cortes lá, o vice-prefeito fala que o prefeito de Porto da Folha seja homem, honre as calças dele, para que assuma a responsabilidade dele. Quer dizer, ele fez as coisas erradas dele lá junto com aquela equipe maldosa que aqui a gente vem falando, e aí o vice-prefeito diz, rapaz, eu não tenho culpa, no meu ponto de vista, né? O que ele quis dizer, eu não tenho culpa, assuma a sua responsabilidade pelo mal que você fez, porque você está envolvido, não é um dedo não, são os 10. Assim ele disse na entrevista. Então, isso daí já lhe responde o que Everton, que é o prefeito, certo? Disse na entrevista que você disse que escutou, que ele não tem culpa pelo erro de um palhaço, um vaqueiro folclórico lá. Isso. Que é uma figura folclórica. Uma figura folclórica que foi lá dizer que eu era isso e aquilo, sem eu ter um processo. Teve que ter teve que ter alguém orquestrando aí, teve que ter alguém liderando. Financiou, claro. E não foi ele. Ele foi um dos liderados, mas ele como candidato, Tiago, como candidato, eu não tinha aceitado. Tiago, mas para você, como foi ser acusado de um homicídio, que na época que houve um homicídio lá em Porto da Folha, você tinha 2 anos de idade? Associava você com 2 anos de idade. Absurdo, isso daí tentando dilubriar. Eu fico triste, assim, que as pessoas acreditaram, mas não olharam que você, na época, tinha 2 anos. Então, isso é um absurdo. São aquela coisa, Edirani, eles inventaram tanta coisa que aí chega a dar um erro desse para que o povo também sinta, porque muitas pessoas em Porto da Folha também vieram votar em mim, porque se juntou com um mau caráter, um malfazejo desse para estar judiando as pessoas de Porto da Folha. Porque quem quer o bem de Porto da Folha não faz isso. Claro. Eu vou lhe ser sincero. Teve uma entrevista que o gestor deu recentemente, agora recente, dizendo que Tiago anda rodeado de puxa-sacos e não tem medo, que pode se juntar com não sei quem para vir ser candidato. E então, assim, Tiago anda rodeado de puxa-sacos. O que eu vou dizer aqui ao povo de Porto da Folha é que
Os amigos do gestor, para mim, não são puxa-saco, são pessoas de bem. Eu converso com essas pessoas, eu dou a mão a essas pessoas, eu respeito essas pessoas. Sabe por quê? Eu faço isso porque eu sou do Porto da Folha. Eu conheço o povo de Porto da Folha. Jamais eu ia chamar ninguém de puxa-saco, nem ia dizer que ninguém matou ninguém, o outro sempre. Isso daí vem de pessoas que são de fora, que querem usurpar e usufruir do bem, que o nosso povo é muito acolhedor, do nosso município, e aí fica o Porto da Folha nesse descaso que está, onde eu quero aqui lhe dizer, Adriane, que eu não vou ser hipócrita, para também não dizer alguns benefícios, e eu quero aqui em público, assim, na entrevista, parabenizar Manuel de Rosinha, Saininho, por solicitar do deputado João Daniel uma emenda para fazer lá os benefícios na saúde que vem sendo executado no nosso município. Quero parabenizar os servidores da saúde, porque a emenda vem de João Daniel. Então, parabéns. Eu não conheço João Daniel. Parabéns, João Daniel. Parabéns, Manuel de Rosinha. Saninho, muito obrigado por fazer isso pelo povo de Porto da Folha. Agora, você fazer um vídeo bota 3 caminhões de pipa enfileirado, e aí diz que está botando água para o povo. Eu quero saber para o povo de Porto da Folha se está chegando água aí na sua região do Lagoa Redonda, na sua região da Caatinga, na região de Pedro Leão. Eu quero saber se realmente está chegando água em quem voltou e em quem não voltou, se a administração está sendo séria em todos os sentidos. Então, isso daí quem vai responder é o povo. O povo sabe o que está passando. Você me disse aqui há pouco instante que recebe ligações de pessoas que voltaram nele decepcionados. Você imagine eu, o quanto eu ando na rua e o povo me diz que foi enganado. Tiago, eu fui enganado. Sim. Meu pai dizia, meu filho, homem que mente e rouba. Então, o tanto de mentira que foi contada lá em Porto da Folha, o tanto de engano que foi feito, isso daí, eu não carrego essa culpa, eu não carrego esse mal, graças a Deus. E meu pai dizia um ditado, que política se faz olhando no olho. Eu ganhei 3 vezes para vereador, junto com o povo, junto com meus amigos, minha família. Disputei a eleição de prefeito, perdi, mas eu não carrego nas minhas costas o nome de bandido que me atribuíram, certo? Mas eu quero dizer à população do Porto da Folha, já que eu não sou culpado, que provei quem é o bandido, quem foi a quadrilha que implantou isso em Porto da Folha para fazer mal ao povo, para estar mentindo em redes sociais e chegar ao ponto de dizer que não tem culpa de atos de terceiros. De atos de terceiro. A população de Porto da Folha sabe. Isso é um absurdo. É por isso que tem vergonha de andar em Porto da Folha, vai uma vez ou outra na prefeitura. Ele é ausente na prefeitura? O povo diz que ele mora em Aracaju, e aí fica inventando um monte de conversa. É isso que o povo de Porto da Folha merece. O povo de Porto da Folha merece uma pessoa presente. O papel do prefeito é fazer o bem. O que for feito de bem nós vamos elogiar. E o que for feito de mal, de ruim para a população, saiba que a partir de agora, já tem 1 ano e 2 meses, né? Quase 2 meses Sim. de mandato. A partir de agora, já que veio com críticas para o nome de Tiago Santana, já que nós provamos que não somos, já que nós provamos a quadrilha que foi formada aí, essa milícia que foi formada contra a nossa eleição. A milícia digital. A milícia digital foi formada contra a nossa eleição. Então agora eu fui vereador, não tenho mais o salário de vereador, mas vou me somar aos vereadores de oposição e agora sim eu vou fiscalizar nosso município, eu vou mostrar a situação do nosso município. É uma vergonha, recorte de vídeos que eu vejo lá, Edirani. De vídeos que eu vejo um gestor dizer, o entrevistado lá, não sei se foi George, aí disse, nesse caso hoje você mais o vice-prefeito, como é que você está? Eles, aí no recorte lá eu vi o executivo dizer, o gestor dizer, ô Jorge, como é que eu vou estar se ele vai lá e mostra as mazelas, mostra as coisas ruins de Porto da Folha, as coisas erradas, eu vou estar com esse vice-prefeito? É claro que eu não estou, repare. Prefeito fazer isso, eu vi isso em um corte, eu achei um absurdo, a palhaçada, eu ri demais. Então, assim, você vê aqui até que ponto o Porto da Folha chegou. Mas respondendo sua pergunta, Edirandi,
Na questão, no quesito dele não dever por terceiros, não tem nada melhor do que a decisão judicial que aconteceu aí, que provou que quem não deve é Tiago. Então aí procure quem deve, quem vai responder à população de Porto da Folha. Tiago, você tem conversado, claro, com alguns advogados sobre essa decisão liminar. Claro sim, que você, sim. A qual ele retornou o cargo. Segundo os seus advogados, tem possibilidade de você falar sobre essa liminar? Que Tem, devolveu sim. O mandato Tem sim. Veja, eu vou dizer no ditado popular aqui para que você e a população também entenda, que vem assistir o seu podcast. Sim. O que aconteceu foi o seguinte: o TRE, por decisão unânime, cassou o mandato do prefeito Everton de forma unânime de 7-0. Sim. Os 7 desembargadores votaram pela cassação do prefeito, certo? Só que existe um recurso que ele se sentiu prejudicado por essa decisão e ele pode botar um embargo, incluir um embargo junto com o corpo jurídico dele contra essa decisão. Isso no próprio TRE, bem falando assim, em Sergipe, certo? E aí ele incluiu um embargo no TRE de Sergipe e foi com os advogados dele para Brasília, solicitou uma liminar até ser julgado o embargo aqui em Sergipe. Que o que eu ouço pelo jurídico, nosso jurídico, no qual quero mandar um abraço especial, é o doutor Fabiano, que é um dos melhores advogados eleitorais, eu acho, do Brasil. Sim. E o que eu ouço é de que o embargo ele é julgado de 30 a 40 dias. Esse embargo sendo julgado de forma negativa, mantendo a cassação, a liminar cai de momento. Perde o objeto. Perde o objeto, porque lá não foi nem analisado os méritos, não foi nem analisado o que tem nos autos, certo? Lá em Brasília não foi analisado o que tem nos autos. O ministro lá deu a decisão que ele permanecesse na prefeitura até o embargo ser julgado. Então ele não analisou nem porque então, foi praticamente o que ele está comemorando é aquele resultado da Alemanha e Brasil, 7-1, e um gol não serviu para nada. Então, não serviu nem comemorar. 7-0. Sim, mas é a mesma coisa 7-1, porque o Brasil fez um gol, foi comemorar o quê? Você estava perdendo 7-1, você vai comemorar o quê? Nessa situação dele, comemorar. Só. Sim. Eu mesmo, Tiago, eles fizeram festa lá e fizeram uma caminhada eu assisti uma entrevista de Saininho do Manuel de Rosinha, o vice-prefeito, ele mesmo falando que não acompanhou nem 80 pessoas, repare. Enfim, festejaram. Não se trata de perder o mandato. Eu não tenho nada contra a administração de Everton. Eu aceito ter perdido a eleição, certo? Eu só não aceito o que foi implantado contra Tiago Santana, contra a minha família, contra meus amigos. O que eu sofri na eleição, da forma que eu sofri, eu não aceito. Então tinha que entrar na justiça. Não é um processo que eu estou botando agora para que ele saia do mandato. De repente eles tentaram lá, veja só, você já recebeu diversas denúncias, certo? Dizendo que tem algumas coisas nos portais suspeitas lá que você acha que... Por exemplo, eu não vejo como assim, o gestor anterior, ele pagava de contabilidade durante um ano, não chegava a 300 mil reais, certo. Durante um ano. Certo. Aí quando ele entra agora, assumiu no 1º de janeiro de 2025. 25. Aí entra um escritório de contabilidade, 1 milhão um ano. Então, você tem conhecimento? Não tenho, mas ERPAC, todo mundo sabe quem é ERPAC, o dono da ERPAC. Até a BR-101, que dá sentido da Porto da Folha, todos os sergipanos sabem quem é essa empresa. Então, eu não sei, mas assim, me chegam outras denúncias, Dirani, que observe tal situação, e eu venho observando. Veja só, tentaram derrubar meu nome, tentaram derrubar minha honra, tentaram denegrir minha imagem, da minha família e dos meus amigos. Graças a Deus, a verdade e as decisões judiciais, está provado que isso daí não existe. Mas vai que tem gente de olho aí querendo provar que existe um ladrão ali dentro,
vai que tem gente de olho querendo provar que existe um assassino ali dentro, porque eu acho que quem rouba dinheiro da saúde, Sim. ele não é ladrão, ele é um assassino, não é assim? Claro. Assim dito pelo marqueteiro Google aqui no seu próprio podcast. É, né? sim. Então é o seguinte, eu lhe garanto que eu não respondo nenhum processo, que eu tenho desvio na saúde, sei lá, de repente na época da Covid, eu não respondo nenhum processo com relação a isso. Ele foi secretário de saúde do município. Foi de Porto da Folha e de Gararu. Então, não deu certo. Não sei. Ele não deu certo como secretário. Eu não sei. Como é que vai dar certo como presidente? Estou dizendo que amanhã, veja, o mal que você faz, amanhã pode voltar para você mesmo. Então, assim, Edirani, eu mesmo fiz uma campanha limpa. Tiago, será que ele vai administrar o município assim como ele administrava as finanças dele? Rapaz. Tem que rir, né? Será? Fica essa incógnita aí, né? Eu sei que antes ele era dono de um laboratório, era dono de uma padaria, assim o pessoal me passa. Eu tenho todo o respeito aí pelo trabalho dele, pela vida pública dele, não vem ao caso, mas vamos lá. É irônico, né? Mas assim, será que ele vai administrar o município como ele administrava o povo as conhece finanças? mais, o povo conhece ele lá. Mas agora ele aumenta um créditozinho, né? Prefeito, a pessoa, vamos arriscar. Vou vai arriscar. Quem sabe se recebe. Né? Quem sabe se a gente recebe. Né? Tiago, durante a campanha para prefeito, o senhor afirma que tem sido alvo de fake news. Que tipo de conteúdo foi divulgado? Qual o impacto de todos os fake news? Foram vários. Certo. Mas teve um que machucou você, que doeu na alma. Veja só, Adriano, eu vou lhe dizer aqui o início de um pacto que foi formado lá entre o que a gente está falando aqui, essa Sim. milícia digital. O que eu imagino, né? E é o que é o que é visto, o que a gente chega ao conhecimento, que quando passa a gente vai notando. Foi o que aconteceu. Uma figura folclórica, para ter motivos de bater em Tiago Santana, no período de um ano, para entrar no período eleitoral, um ano, ele precisava de pelo menos o quê? Um argumento para dizer: eu estou batendo nesse cara por causa disso, porque senão amanhã eu vou derrubar o prefeito e vai estar combinado e vai ser fake news. Eu preciso de um argumento. Qual foi o argumento arranjado naquele momento? Pegaram lá um policial, e aí esse policial mandou um áudio para esse jornalista dizendo que eu era envolvido na morte do tenente. Você acionou esse policial na justiça? Eu não acionei porque ele não mandou o áudio para mim. Quem fez contra mim foi o jornalista. Acionei e ele está pagando pelos atos. Sim. E vai pagar muito mais. Isso daí são outros processos que eu não quero entrar nesse assunto agora. Só para que você entenda como foi feita eu cheguei a ouvir esse áudio. A malandragem lá. Então, aí depois desse áudio, que antes desse áudio ele já batia em mim, ele disse: vamos deixar o negócio mais redondo, mais robusto. Mas aí não adiantou, né? Porque o TRE já notou, já derrubou, aí os 7 votos aí já diz tudo. Mas eu quero lhe dizer aqui do início o que aconteceu. Esse policial, ele mandou um áudio, e aí o jornalista pegou esse áudio e disse: agora eu tenho como perseguir ele, porque eu agora vou defender minha família. Rapaz, Edirani, isso daqui eu queria que você soubesse. A população de Porto da Folha sabe porque presenciou e viu, dizendo que eu tinha envolvimento na morte de um tenente. O cara vendeu a alma do irmão um ano e me associou a outros crimes. Vendeu a alma do irmão um ano. Inclusive quem é tem o bandido parente nessa história? Sim. Você me disse aí há pouco tempo que eles não se davam bem. O tenente não gostava do irmão. Claro, todo mundo sabe. Quem é os íntimos sabe. Quem é o bandido nessa história? Cria olha, o cara não deixar um ano o irmão descansar. Que Deus o tenha, que assim tem meu respeito. Eu conhecia, tem todo o meu respeito. Para você ter uma ideia, o filho do tenente, ele andava lado a lado comigo na campanha, meu amigo, voltou em mim, torceu por mim. Será que eu devo isso? Então, eles iniciaram batendo, viram que ia dar fake news, e aí disse: não, vamos arrumar um motivo para que esse jornalista, esse palhaço, ele criasse um motivo para ter raiva, para ir atrás de vingar quem fez com o irmão dele. Só que a SSP, eu acredito muito na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, por sinal,
um dos estados mais elogiados é Sergipe. Dr. João Eloy é um secretário muito competente, muito respeitado, não só em Sergipe, mas no Brasil. Daí está aprovado. E foi feita toda uma investigação em quem pagou deveu. Quando saiu esse áudio, foi uma repercussão muito grande. Foi esse o momento, Edilane, que você me perguntou, que mais impactou. Por quê? Não por mim, porque eu não devia. Porque minha mãe, ela já tem uma certa idade, ela é viúva, e minha mãe, ela sofre de depressão. Quando ela escutou esse áudio, meu irmão, quando ela escutou toda essa maldade que fizeram, esse daí foi o pior momento, porque minha mãe passou 15 dias arriadinha. Quem sofre de depressão, você sabe, não pode ter tristeza, nem preocupação, claro, nem alegria, porque até a própria alegria a pessoa acaba se recaindo. E, rapaz, nesse período eu me desesperei. Cheguei a chorar, minha mãe ligava para mim chorando. Meu filho, eu confio em você, não desista. E assim, foi um absurdo isso daí, foi o pior momento quando aconteceu isso daí. Mas eu acredito em Deus, Deus proverá, certo? Esse pior momento passou, nós já provamos. Esse aí áudio fez parte foi um dos motivos da cassação da chapa. Não, eu estou dizendo que foi um dos motivos dele começar. Sim, mas foi juntado. Mas foi tudo juntado nos autos. Tudo juntado nos autos. Tá tudo junto nos autos, certo? Sim. Do início ao fim. As provas, foto, os dois indivíduos juntos, ele se beneficiando na chácara do que hoje foi beneficiado, uma chácara do outro. Sim. Pix, que pessoas da família mandaram para o próprio palhaço. Sim. O artista, né? Figura folclórica. Mas vaqueiro. A população de Porto da Folha, Grande, já entendeu, vai entender mais ainda. Por quê? Porque, na realidade, isso atrapalhou aquelas pessoas que não me conheciam, diziam, não vou votar nenhuma pessoa dessa. É claro, vou Aí hoje chegam para mim tudo arrependidos, rapaz, você passou por um plano de maldade. E pessoas que presenciavam tudo, hoje vem, Tiago, pelo amor de Deus, não me comprometa, foi assim, hoje eu sei de tudo. E de todos. Eu sei quem são os principais responsáveis. Porque, assim, uma coisa é você desconfiar e outra coisa é você saber. Então, eu me sinto muito feliz. Eu quero que Deus abençoe a essas pessoas, só que é o seguinte, essa maldade não vai pegar mais porque o povo de Porto da Folha não é besta. O povo de Porto da Folha é um povo muito politizado, muito religioso. Então, é por isso que vem acontecendo essa revolta do povo contra a administração. E aí, diz o próprio Saninho, vice-prefeito, que eu tenho total respeito por ele, por Manuel de Rosinha. Futuramente pode ter uma união política? Já a gente entra nesse assunto, eu quero que você me pergunte. Sim. Eu fui vereador na administração do Manuel de Rosinha. Manuel de Rosinha era grande amigo do meu pai. Então, assim, diz o vice-prefeito que... então já tem laços de afinidade. Já. Desde antes. Diz o vice-prefeito que ele está com os 10 dedos dentro, então quem sou eu para contestar, certo? E ele assuma com a responsabilidade dele, seja homem e honre as calças. Então, são muitos os indícios, fora as pessoas. Olha, tem gente que está me chamando para me mostrar provas. Áudios, e assim, para mim não importa mais, porque o povo já sabe. Claro. A população já sabe, a justiça já reconheceu, e eu tenho minha integridade pessoal, meu caráter não reconstituído, permanente, porque eu não reconstituí. Eu não perdi meu caráter por uma coisa que eu não fiz. Esses malfazejos daqui para frente vão perder mais ainda, porque você vê uma pessoa que se diz ser líder, ser liderado por A, B e C, que não são de Porto da Folha. É por isso que faz tanto mal ao povo do nosso Porto da Folha. É por isso que tem tanta perseguição. É por isso que o salário mínimo lá é de R$ 759, se eu não me engano. Tem salário lá, o salário mínimo não, desculpa. É por isso que lá tem salário de R$ 759. Tiago, eu tenho informações que quem faz parte da gestão é proibido falar com alguém e tirar foto. Se tirar foto é exonerado?
Então, eu recebi essa informação. O problema dessas perseguições, dessas exigências, está aí na carreata, na caminhada, né? Que o vice-prefeito, menos de 80 pessoas, o vice-prefeito, a recepção calorosa que ele recebeu foi essa. Uma vergonha. Uma vergonha. Se vitimizando, jogando a culpa na gente, sendo nenhuma coisa que foi lá em 2024. Eu quero que a população de Porto da Folha entenda o seguinte, Edilani. Isso que está acontecendo agora não tem nada de perseguição para que perca mandato. É a justiça e honrar o meu nome, a minha família, aos meus amigos e ao meu povo. Isso daí, não tenha dúvida que eu vou até o final. Sim. Muito obrigado a todos que me apoiam, muito obrigado a todos que criticam, que não me conhecem, podem vir falar comigo, não tem problema nenhum. Eu respeito críticas, porque às vezes a pessoa está mal informada, não sabe do que se trata. E assim, aqui, eu tive a honra de você me convidar e eu lhe dar essa oportunidade de tantos que me pediram. Obrigado. Porque você foi a pessoa que despertou desde antes dessa decisão, que teve fake news em Porto da Folha. Então, não é uma coisa... Foi matéria de 2025. Então, em 2025, e não é já é provado isso, que não é uma coisa que eu fiz agora para prejudicar uma gestão, de forma alguma. Como eles estão se vitimizando lá, dizendo que eu prejudiquei a gestão. Minha intenção não é essa, minha intenção só é ajudar o povo de Porto da Folha. E fique sabendo que daqui para frente, Tiago Santana está de olho. Não tem negócio de dor de cotovelo, não. Já tem 1 ano e quase 2 meses de mandato, já dá para ter feito muita coisa que não foi feita. Muita coisa que foi prometida, muita coisa que o povo se sente enganado. Muita mentira. Dizia meu pai que o homem que mente rouba, né? Sim. Então vamos ver. Vamos ver. Tem um detetive aí. Claro. Eu estou vendo que está tendo algumas informações claro, e tem vários claro. também de olho. Não, claro. Vamos para frente, porque o feitiço pode cair por cima do feiticeiro. Tiago, no momento que eu estava entrevistando o publicitário Guga Prado, eu toquei no assunto sobre fake news. Uhum. E ele foi bem claro. Fake news só tem efeito quando o outro lado não rebate. Fica em silêncio. E realmente você vê que houve uma falha, porque você foi fazer uma campanha de padre, de bonzinho, foi rezar. Sim, rezar, meu filho, mas também falar para o povo. E você entregou tudo na mão de Deus. Ótimo. Mas campanha política tem que rebater. Eu lembro que em um certo momento eu já fui aliado político do ex-prefeito de Capela. No primeiro mandato dele, houve um homicídio lá em Capela. Um casal matou a criança. O cara drogado pegou a criança e jogou. Meu Deus. A criança morreu. E os dois enterraram. Aí saiu um boato na cidade que Suquita tinha patrocinado advogado. Mesmo isso revoltou a população. E o pessoal, naquele momento não tinha rede social. Não tinha rede social. Mas só que revoltou. Era boca a boca, né? Foi. Aí o que aconteceu? Suquita estava em primeiro lugar. Com esse fake news, Suquita perdia a eleição. E eu avisando para ele, olha, ou você fala, ou você vai perder a eleição. Eu falando para Suquita, no primeiro mandato dele, você vai perder a eleição. E ele sentiu, porque ele tinha pesquisa de consumo interno. Aí ele subiu num carro de som e saiu desfazendo aquilo tudo. Foi a sorte. Já em Porto da Folha, vocês resolveram rezar, Pai Nosso, que está no céu, e foi... E o povo, sabe, eu acredito que com esse episódio, a gente aprende. Você não fez nada de errado, mas uma mentira repetida diversas acaba vezes. Se tornando quase verdade, né? Porque mentira, não, mas as pessoas acreditam em uma mentira, porque o outro lado resolveu dizer, não, vou entregar a Deus. Tudo bem, amém. Mas também tem que agir, porque nem pode ser tão bonzinho demais e nem ruim demais, tem que ser mediano. Sabe? Sim. Entendo que você procura o meio legal, que é o meio da justiça. Que homem de bem faz isso. Obrigado. Não procura, vai tomar via de fato. Não. A gente está preparado para andar na sociedade. Tem a justiça. Com certeza. Tem as falhas, tem, porque são homens que estão lá, são mulheres, e eles também têm falhas. Mas realmente houve um sinal. Para você, eu tenho certeza que foi, eu lavei minha alma. Porque foi um processo que foi iniciado em 2024. Isso. E mostrou que realmente eles praticaram crime de fake news. E fake news durante uma campanha política é crime. Com certeza. É crime.
Tiago, você acredita que parte do eleitorado foi manipulado mesmo pela desinformação? Adriano, Até porque você teve um bom resultado nas então, urnas. veja, como meus pais são de Porto da Folha, meus avós são de Porto da Folha, tanto materno quanto paterno, como eu sou de Porto da Folha, eu não acreditei que ia ter um resultado negativo quanto teve. Por quê? Porque as pessoas me conhecem. A maioria das pessoas sabiam que aquilo era mentira, só que eu não contei com um eleitorado que ainda não me conhece, porque queira que não queira, não vou mentir para você, a gente conhece 90% das famílias, do povo de Porto da Folha, mas aqueles 10% é uma diferença muito alta numa eleição. Então, há exemplo de pessoas que moram em Aracaju e não me conhecem e voltam lá. Há exemplos de pessoas que moram em outras cidades, voltam em Porto da Folha e não me conhecem pessoalmente. Como venho encontrando diversas pessoas e dizendo: ô Tiago, eu pensei que você era um bicho, como disseram lá, pensei que você fosse um cara mais velho, mas você é uma pessoa tão boa, tá? A gente tá vendo, já vieram me dizer que é mentira, mas rapaz, infelizmente voltei contra você, mas na próxima eu vou voltar. Com isso eu tenho um resultado, mais ou menos, uma pesquisa minha mesmo, pessoal, assim, de entendimento, que realmente nós somos atingidos e contribuiu para mudar o curso da eleição de Porto da Folha. Mas eu aceito a derrota. É como você disse, eu fiz uma eleição, não de padre, mas assim, uma eleição limpa. Uma eleição com o coração mesmo. E não me arrependo, nós perdemos a eleição, dizendo que meu nome está à disposição. E eu vou até complementar aqui uma pergunta que você me fez, que eu disse, deixe para depois. Nesse momento eu quero aproveitar para lhe responder. Se você puder, me pergunte aí de novo, que eu vou... Sim, claro. Ou se quiser deixar para o final, você que sabe mais. Não, mas o nosso debate, o bate-papo está sendo de uma forma orgânica. Certo. Claro. Você falou que tem uma afinidade, já foi vereador, quando Manuel de Rosinha... Era prefeito. Era prefeito. Nós somos vizinhos. São vizinhos? Fomos vizinhos. Meu pai Sim. era muito amigo dele, de Manuel de Rosinha. Sim. Então a gente tem um apreço, sim, desde aquela época. Com certeza. Mas está tendo alguma paixão política? O que acontece é o seguinte, Adriano, vou declarar aqui hoje o que eu não declarei em nenhuma entrevista, em nenhuma rede social, em nenhum podcast. Estou aberto a conversar com todos os líderes, todos os políticos de Porto da Folha, com exceção do prefeito atual. Zero. Chance zero. 0%. Jamais isso passa na minha cabeça. De conversar com ele. Politicamente. Eu recebi assim, algumas pessoas querendo fazer junção, querendo fazer... Mas já quero deixar aqui bem claro que isso daí não é possível, não é permitido, já que a justiça reconheceu que existiu esse fake news. Então, uma pessoa que orquestrou, fez o que fez contra mim, essa pessoa aí jamais vai ser meu aliado. E pode deixar isso aqui registrado, porque eu tenho uma vantagem por da Folha, assim me diz os meus amigos e meus opositores, que eu tenho caráter, que eu tenho palavra. Assim é dito pelos meus amigos. Então, a minha palavra é: eu jamais vou me aliar a esse indivíduo que orquestrou isso contra mim. A esse indivíduo, diretamente a ele. Sim. Tiveram instrumentos, tiveram pessoas que participaram, que são instrumentos, são pessoas que acabam pagando sem dever. Não Tiago, é essas pessoas que eu estou... Não é do meu perfil não falar o nome. Não tem aqui um jargão que lhe deu o nome dos bois? Não tem? Sim. Aí eu separei uma pergunta, porque eu tenho que falar o nome do indivíduo. Pode ficar à vontade. Posso? Tá aqui, vou perguntar. Olha. Tiago, você acredita que houve financiamento ou articulação política por parte do agrupamento governista, de Porto da Folha, claro, né? Envolvendo o Washington da Piabeta? Eu acredito que sim. Sim. Isso daí foi provado com a decisão judicial. Quem sou eu para julgar? A gente às vezes desconfia, às vezes a gente vê indícios, mas nos autos tem uma pessoa da família da gestão
pagando a ele, certo? Então, isso daí não acredito não, está provado, está nos autos. Está nos autos. Está nos autos. Está nos autos. Por isso que deu a decisão que deu, de 7-0. Tem que falar o nome do menino, né? Eu não ia ficar, porque eu não consigo, sabe? Eu não ia conseguir. Porque, olha, eu entendo que sempre vai haver fake news em eleições. Mas da forma que foi feito em Porto da Folha, foi uma forma criminosa. Demais. Foi uma forma criminosa. Fazer política assim é fácil. Eu quero desejar para você sucesso, porque Porto da Folha não merece o que está vivendo hoje politicamente. Verdade. Eu vejo as declarações do prefeito, ele só destila ódio. Verdade. Só ódio. Porque ele é o líder. Total. Ele é o líder. E eu não tenho dúvidas, você está torcendo que dê certo a gestão dele, porque você é de Porto da Folha. Pelo povo. Pelo povo, não por ele, mas o cara, ele quando usa, sabe, as redes sociais, você só vê os cortes. É um cara irônico. Você percebe, né? Percebo. O descontrole e o desequilíbrio. Eu conheço um episódio que ele é professor, ele queria agredir um aluno. Eu recebi essa informação, o aluno era o nome Romário. E ele queria agredir. Eu não sabia. Porque os colegas foi e tirou. Você vê um cara desequilibrado, sabe? Meu Deus do céu. Por mais que você... Absurdo. Porque tudo tem uma fase. Quando você tem 15 anos ou menos, mas nós vamos crescendo, vai amadurecendo. Porque você vê um professor querer agredir. E só não houve agressão porque os colegas não deixaram. É esse que é o prefeito de Porto da Folha. É lamentável, não é? Eu sei de outros relatos que não vem ao caso, mas assim, eu lhe garanto que Tiago Santana nunca bateu na porta de um banheiro da mulher de um amigo que lhe convidou para você comer uma galinha ou tomar uma cerveja lá. Então, são vários relatos que a gente escuta, mas eu prefiro não entrar nesses assuntos, mas eu lhe garanto que Tiago Santana nunca fez isso. Sim. Eu lhe garanto que o povo de Porto da Folha me conhece, sabe agora da realidade. O povo sabe, política muda, a política é muito dinâmica. E assim, Adriano, eu é quem agradeço o convite. Quero lhe dizer que estou à inteira disposição. Muita gratidão, não só pela trajetória que me trouxe aqui, que foi uma coincidência, na verdade, porque você mais... Guga, que eu queria até que você me apresentasse ele. Em breve, você vai conhecer ele. Porque nessa discussão que vocês tiveram lá atrás, acabou que me tendo esse apreço, esse respeito por você. Agradeço. Então, muito obrigado e dizer que estou aberto para vir aqui. No dia que você me convidar, estarei sempre à disposição. Tiago, mas você vai responder agora olhando para a câmera. Certo. Para aqueles que estão arrependidos. Você acredita que essa liminar vai segurar o Everton até o final do mandato dele? Guga, veja só. Eu já expliquei aqui referente a liminar que foi um efeito até a decisão dos embargos que vão ser aqui em Sergipe, certo? No TRE. Depois, se essa liminar cair, ele vai ter que pedir uma outra liminar. Então, com o conteúdo que tem lá e o que nós temos de exemplos em outras cidades, em outros municípios, em outros estados... Deputados foram caçados por fake news. Com certeza, em outros estados. E isso daí é uma pauta que o STF, o Superior Tribunal Federal também... vem batendo o TSE vem batendo forte nisso desde antes. A decisão daqui, no meu ponto de vista, vai ser mantida lá. No meu ponto de vista, mas aí eu tenho que ver os conhecimentos jurídicos em terceira instância. Para mim, Tiago, eu já estou satisfeito com a decisão do Estado, do TRE. Porque você leva a alma, se fosse... Com certeza. Porém, assim, o período que isso daí vai passar lá, aí são embates de advogados
vai ser das pautas dos ministros, e aí essas coisas são lentas. Eu não sei qual é o prazo que tem para que isso seja julgado no TSE. Porém, o que eu quero dizer ao povo de Porto da Folha, que estão arrependidos, que foram enganados, é que nós rezamos por dias melhores para o nosso povo. E Tiago Santana estará sempre à disposição, porque eu amo Porto da Folha, eu amo meu povo. Tiago, estamos chegando no final do nosso podcast. Mais uma vez quero agradecer sua participação e deixar você de uma forma tranquila, serena, para suas considerações finais, você falando para o seu povo de Porto da Folha. Então, eu até me antecipei, mas novamente aqui vou falar que o povo de Porto da Folha é um povo muito hospitaleiro, é um povo muito religioso, um povo muito politizado hoje em dia. E eu venho de famílias que toda a população de Porto da Folha me conhece, sabe minhas boas intenções que eu tenho para o Porto da Folha. E eu quero dizer à população de Porto da Folha que não percam a esperança. Eu quero dizer ao povo de Porto da Folha que tudo no tempo de Deus. E aqueles que estão arrependidos, que vêm me pedir desculpa, não tenham dúvida que amanhã será outro dia e nós vamos ter como dar a volta por cima. Eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem de conforto. Edirandi, eu recebi tantas as mensagens, tantas as ligações que eu queria dizer aqui, que a população de Porto da Folha veja que alguns que eu não respondi se sintam respondidos por mim agora, para entender, me ligando para entender, mandando mensagem. Eu não consegui responder de tantas as mensagens que eu recebi, tantas as ligações. Eu peço perdão, mas aqui se sintam todos respondidos com essa entrevista. E no mais, eu quero dizer que Porto da Folha tem jeito sim, vão vir dias melhores e tudo no tempo do Senhor, tudo no tempo de Deus. No mais, meu amigo, eu queria lhe agradecer mais uma vez, muito obrigado por me acolher, por me convidar e dizer que estou à inteira disposição. E minha palavra é gratidão ao povo de Porto da Folha. Sim. E a você também, meu amigo. E para finalizar, o espaço sempre estará aberto. Sempre que você precisar, terá espaço no nosso podcast. Obrigado. Corta aí, amigão. Pronto.